Nessa aula, o tema é pesquisa estatística. Toda pesquisa estatística tem por objetivo levantar dados. Esses dados são importantes muitas vezes para que a gente possa legitimar um trabalho teórico no qual a gente esteja trabalhando. Por exemplo, um projeto científico, né? Uma pesquisa científica. Na aula de hoje nós vamos abordar pesquisa por amostragem ou pesquisa amostral. Não é o único tipo de pesquisa que existe, mas nós optamos trabalhar com pesquisa amostral. O que seria uma pesquisa amostral? Uma pesquisa amostral é aquela em que apenas uma parte da nossa população é investigada. Por quê? Porque há pouco recurso, certo? E a população ela é extremamente grande. Um exemplo disso, quando a gente quer fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o controle de qualidade, certo? De um determinado produto. Existe também um outro tipo de pesquisa chamada pesquisa censitária, né? O chamado censo. Esse tipo de pesquisa, ele tem como diferencial o fato de que todos os elementos da população são investigados, ou seja, todos são ouvidos. Então, neste caso, o que diferencia? Tem que se ter muito tempo, muito dinheiro, né, para que a gente possa ouvir, então, o todo. Lembrando que ele é ideal quando a população a ser investigada ela é menor. Exemplo, eu quero fazer uma pesquisa censitária sobre questões demográficas brasileiras, certo? Um exemplo de uma pesquisa em que se aplica, né, a pesquisa censitária. Bem, mas o nosso foco será, como eu já disse, pesquisa amostral. Existem 3 tipos de pesquisa amostral. Amostral casual simples, que é aquela em que a gente faz uma seleção da amostra. Os elementos da população são rotulados, enumerandos, tá? E, por meio de uma espécie de sorteio, a gente pega uma pequena amostra. Por exemplo, vamos imaginar lá um grupo de 25 mulheres, 5 são sorteadas para responder um questionário sobre hábitos. O segundo tipo de pesquisa por amostra é chamada de pesquisa por amostra estratificada. Então, a população estudada ela se divide em várias outras subpopulações, certo? E a amostra ela é obtida por meio de uma seleção de alguns indivíduos de cada extrato. Exemplo, eu tenho lá uma sala de aula em que eu tenho meninos e meninas. Então, meninos é o primeiro extrato, meninas o segundo extrato, certo? As meninas são 60% dessa população, os meninos são 40%. Então, vamos imaginar que nós temos um grupo de 10 indivíduos, 6 meninas serão ouvidas e 4 meninos serão ouvidos. Certo? Este é um exemplo de uma pesquisa por amostra estratificada. E o terceiro e último tipo de amostra seria a amostra sistemática, que é aquela em que os elementos da população estão ordenados, tá? De uma forma prévia e que eles são retirados periodicamente uma determinada quantidade e essa quantidade ela é levada então para análise, certo? Então, de tempos em tempos, uma determinada quantidade é retirada para ser testada. Por exemplo, é uma fábrica onde são testadas lâmpadas. Então, de tempos em tempos, um determinado número de lâmpadas serão retiradas para serem testadas e verificar, então, né, a sua eficácia, sua funcionalidade, enfim, né, para ver se elas estão funcionando ou não. Espero que tenham entendido a diferença entre os 3 tipos de pesquisa amostral, lembrando que ela se presta muito, né, para
enriquecer os nossos trabalhos científicos. Então, uma ideia é que vocês utilizem esse tipo de pesquisa para enriquecer o trabalho científico que estão concluindo neste momento. De que forma? Né? Montando um questionário, fazendo algumas questões e fazendo um levantamento sobre os dados obtidos. O tipo de pesquisa por amostra você vai escolher, certo? O importante é que no final você consiga provar a sua tese inicial. Espero que tenham gostado da